Glória a Deus. Receba a paz do Senhor. Aleluias. Você está feliz com Jesus? Então, glória a Deus. Amém. Gostaria de louvar a Deus pelo privilégio de ministrar a sua palavra. Gostaria nessa noite de louvar a Deus por tua vida, que estamos aqui juntos para glorificar a Deus. Louva a Deus pela vida do nosso pastor presidente Josué, como do vice-pastor, primeiro vice não está, o segundo vice-pastor Ni e os demais obreiros. Deus abençoe. Amém? Abra a sua Bíblia, por favor. Vamos ler um versículo bem conhecido que o Senhor colocou no meu coração para falar ao teu coração. Livro de Ageu, capítulo 2. Ageu, capítulo 2, versículo 9. Se você tem dificuldade para achar Ageu, acha Mateus, que é mais fácil. Aí dá uma rezinha, entendeu? Malaquias, Zacarias, Ageu, pronto. Se você pudesse colocar de pé, nós vamos ler a palavra de Deus. Amém? O versículo é bem conhecido. Ageu 2:9. Diz assim: a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos, e neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Amém? Tome o seu assento, por favor. Aleluia. A glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos. O profeta Ageu, ele profetizou diante da casa, e a casa que, como os irmãos sabem, estava literalmente destruída, literalmente queimada, sem nenhuma graça na aparência. Mas para a gente ver esta casa, ou pelo menos falar alguma coisa sobre ela, precisamos voltar atrás um pouquinho na história, na Bíblia. E tudo vai começar no segundo livro de Samuel, capítulo 7, capítulo 6 e capítulo 7. A Bíblia fala que Davi está na sacada do palácio da casa real, conversando com o seu amigo o profeta Natã. E no capítulo 6, Davi tinha tirado a casa de Obed-Edom, ou tirado a arca da casa de Obed-Edom, e tinha trazido para Jerusalém. Capítulo 6, versículo 17, vai dizer que Davi, ele construiu a tenda e colocou a arca debaixo da tenda, das cortinas da tenda. E no capítulo 7, ele conversando com o profeta Natã,
ele vai olhar da sacada do palácio para a tenda e vai ver a arca da aliança debaixo das cortinas da tenda que ele mesmo tinha feito. E ele vai chegar para Natã e vai dizer: Natã, eu não posso aceitar isso. Eu moro em casa feita de madeira de cedros. A minha casa é a melhor de Jerusalém. E a arca, que é a representação física da presença do Deus de Israel, está debaixo de cortinas. Eu não posso aceitar isso. Aleluia. O texto fala que mais tarde Deus vai dar a palavra ao profeta Natã, e o mesmo vem a Davi, falando acerca deste propósito que há no seu coração. E Deus vai se agradar desse propósito. E a gente vai aprendendo algumas coisas em toda essa história da casa. Porque quando o profeta volta e fala com Davi, vai revelar o que estava no coração de Davi. E a gente entende, ou começa a entender, o porquê que Deus disse que Davi era o homem segundo o seu coração. Porque quando o profeta volta a falar com Davi, ele vai dizer: olha, Davi, desde que Israel saiu do Egito, eu nunca falei com ninguém sobre casa. Desde que Israel saiu do Egito, eu nunca falei com juiz nenhum, com profeta nenhum, com líder nenhum, nem com Moisés eu falei que queria casa. Isso que está no teu coração é voluntário. Então Deus fala nesse texto acerca do sentimento do coração de Davi. Davi tinha um coração voluntário. Ninguém pediu casa para ele. Ele viu a necessidade e quis fazer. Porque o voluntário é assim, ninguém precisa mandar ele fazer, não é verdade? Ele faz porque ele vê a necessidade. Ele faz porque precisa. O que Deus estava falando com Davi é que ele não pediu casa a Davi, mas mesmo assim Davi viu a necessidade da casa para a arca, ou para a presença de Deus, e quis fazer. Aleluia. E Davi já revelou esse sentimento na guerra. Lembra da guerra? Quando ele chegou na guerra para lutar com Golias, ele disse: eu vou lutar. Mas Davi, ninguém te mandou lutar, mas eu estou vendo que Israel está necessitando e eu quero lutar. Isso é voluntariedade no coração. É por isso que Deus disse que Davi é segundo o seu coração. Aleluia. Porque no coração de Deus tem voluntariedade também. Explica o versículo de João, capítulo 3, versículo 16. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho, para todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha. Ninguém pediu para Deus amar, mas Deus amou. Isso é coração voluntário. Ninguém pediu Jesus, mas Deus quis dar Jesus, porque a humanidade necessitava. Eu e você necessitava. E Deus deu, porque o coração de Deus é voluntário. E Deus está revelando no texto que o coração de Davi também era voluntário. Eu não pedi casa e Davi quer fazer casa. Eu aceito isso. Aleluia. Aí o texto vai dizer que Davi, ele coloca no coração de fazer a casa, o templo. Aí Deus vai falar, capítulo 22 do primeiro livro de Crônicas, versículo 18, se não me falha a memória. O texto vai dizer que Davi foi impedido por Deus de fazer a casa. O propósito foi dele, mas Deus falou para Davi: olha, Davi, você não vai fazer a casa porque você derramou sangue. Você foi chamado para guerrear. Então Salomão, que vai te suceder, vai construir a casa, vai fazer a casa. O texto vai dizer, a história vai dizer que Davi morre. E Salomão, ele, aleluia, fica no encargo. Davi, antes de morrer, chama Salomão e fala: olha, Salomão, faça uma casa magnífica ao Deus de Israel. Aleluia. Faça uma casa grande, porque o Deus de Israel é um Deus grande.
Não faça qualquer coisa para o Deus de Israel, Salomão. Faça um negócio bem feito. Aleluia. Já fiz o projeto, já arrumei muita coisa para construção. Aleluia. Porque Deus não me chamou para construir o templo. Deus me chamou para guerrear. Mas Deus vai fazer com que você construa, vai lhe dar meios. E o texto vai dizer no capítulo 6 do primeiro livro dos reis, que Salomão ele começa a fazer a casa. Aleluia. O texto diz que Salomão, no 4º ano do seu reinado, 4 anos, Salomão reinando, ele começa a construção. E no 11º ano do seu reinado, ele termina a construção da casa. Ele gasta, segundo Reis capítulo 6, versículo 38, ele gasta exatamente 7 anos para construir a casa de Deus. E a gente vai ler e vai observar que Salomão, ele não poupou grandezas, o que havia de melhor para construir o templo, para construir a casa. A Bíblia fala que ele usou o melhor que tinha, tanto em Israel como fora de Israel. Aleluia. Ele empreendeu esta obra usando minerais, usando tecidos da mais alta qualidade que havia. Aleluia. E o texto fala que no ano 11, o 11º do seu reinado, ele termina a casa. E capítulo 5 do 2º livro de Crônicas, das Crônicas, vai dizer que chegou o dia de inaugurar a casa. E o texto vai dizer, irmãos, que no dia da inauguração desta casa, foi algo que nunca se viu em lugar nenhum. Porque o texto vai dizer que os bois e os carneiros eram incontáveis para o sacrifício. Ninguém poderia contar. Aleluia. O texto vai dizer que os sacerdotes pegaram a arca e levaram para casa, para o templo que estava sendo inaugurado agora. E quando os sacerdotes introduziram a arca no Santo dos Santos, no Santíssimo Lugar, debaixo das asas dos querubins que Salomão tinha feito, e quando eles retornam, o texto vai dizer que a glória de Deus encheu a casa no dia da inauguração. Era Deus dizendo que estava recebendo o que foi feito para ele. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Mas vale a pena dizer aqui que a glória de Deus não encheu a casa. Não foi por causa das coisas que Salomão colocou na casa. A glória de Deus encheu a casa naquele dia. Não foi por causa do ouro que Salomão colocou. A glória de Deus encheu a casa, não foi por causa da prata, das cortinas, da madeira que Salomão tinha colocado, feito a casa. Aleluia. Capítulo 5 ao capítulo 7 do livro de Crônicas, segundo o livro de Crônicas, vai dizer, aleluia, que a glória de Deus encheu a casa. Sabe por quê? Porque os sacerdotes e os levitas e todo o povo era aleluia, na presença de Deus na casa. E quando eles começaram a adorar a Deus, o texto vai dizer, e quando o louvor se tornou a glória de Deus veio e desceu e encheu a casa. Então vale a pena dizer aqui que não é ouro que traz a presença de Deus para casa. Não é roupa cara que traz presença de Deus para casa. Não é prata que traz a presença de Deus para casa. O que enche a casa é coração voluntário e unidade. Aleluia.
Lembra de Atos? Capítulo 2. O texto vai dizer o quê? E estavam todos reunidos, orando, no mesmo espírito, no mesmo propósito, na mesma meta, no mesmo foco. Aí o vento soprou dentro da casa onde eles estavam, e a glória de Deus encheu a casa. Aleluia. Então fala para o irmão que está do teu lado e diz assim: ó, Deus não está olhando para a tua roupa, nem para o que tu tem. Deus está olhando para o nosso coração. Porque naquele dia Deus achou voluntariedade no coração de Salomão, no coração dos sacerdotes, no coração dos levitas, e disse: vou manifestar a minha glória. Aleluias. Glória a Jesus. Aí o texto fala que a casa é inaugurada. Deus vem, enche a casa. O negócio foi tão forte que o fogo caía dentro da casa. O negócio foi tão incrível que os sacerdotes se prostraram e não aguentaram se levantar por causa do peso da glória que estava na casa. O negócio foi tão forte que ninguém poderia entrar. Os que estavam fora não entravam e os que estavam dentro não saíam, porque a glória de Deus encheu a casa. Irmãos, quando isso aqui aconteceu, a notícia correu: a casa de Jerusalém é a maior casa que existe, é o maior templo. Aleluia. O Deus de Israel é o Deus Todo-Poderoso. Mas o texto segue, irmãos, e vai revelar aquilo que aquilo que eu disse e aquilo que você já sabia, que Deus não está olhando a aparência. Porque o texto fala que depois da inauguração, tudo estava certinho, o culto. Mas com o passar do tempo, com o passar dos dias, com o passar dos anos, o texto vai revelar que Salomão começa a se afastar, e juntamente com Salomão o povo, os sacerdotes, começa a se afastar. Aleluia. E por sua vez, Deus também começa a se afastar da casa. Salomão morre, os irmãos já sabem, seu filho reina. Acontece a divisão das tribos, tribo do norte, as tribos do norte, reino do norte e reino do sul. E o texto vai dizer que, especificamente nos dias de Jeremias, que esta casa, estou falando isso para a gente chegar lá onde a gente leu. Nos dias de Jeremias, a Bíblia fala que o povo estava afastado, e Deus sempre estava levantando profetas para alertar o povo, para que o povo voltasse, porque a sua presença também tinha se afastado da casa. Aleluia. Porque o que trai a presença de Deus é o coração quebrantado. Sem coração quebrantado, sem presença. Sem coração humilhado, sem presença. O povo começa a endurecer o coração, Deus começa a se afastar da casa. Porque Deus não está ligado, a presença não está ligado, repito, à casa, mas os que estão na casa. Aleluias. Então, o Senhor está aqui hoje não é por causa da casa, entendeu? É por causa da gente que está na casa. Fala assim: Deus veio por causa de você. Fala aí. Fala assim: o Espírito Santo está por causa da gente
Ele não veio aqui, não foi por causa das poltronas ou por causa de qualquer outra coisa. Ele veio por causa da gente. É o coração aquebrantado. Se você e eu aquebrantarmos o nosso coração hoje, até o final do culto, Deus pode manifestar a sua glória de forma... Mas se eu não me aquebrantar e você se aquebrantar, Deus manifesta a sua glória em você. Aleluia. Aí o texto fala que o povo começa a se afastar e Deus levanta. E Deus sempre levanta, Deus sempre fala. A casa deixou, se a gente ler Jeremias 7, a casa, essa casa deixou de ser lugar de adoração para ser lugar de... Vou usar uma palavra aqui. Deixou de ser o lugar da adoração para ser um amuleto, uma espécie de casa mágica. O povo pecava, desobedecia. Capítulo 7, Deus vai falar para Jeremias: Jeremias, encosta aí na porta do templo. E quando esse povo entrar, porque o povo estava pecando, estava se afastando, e vinha para casa dizer casa, como se a casa fosse uma casa mágica, fosse uma espécie de amuleto. Pecava lá, vinha aqui, estava tudo bem. Aí Jeremias dizia assim: olha, não se confie na casa, porque Deus não está na casa. Deus, ai meu Deus. Aí o texto fala que o povo vai. Capítulo 52 de Jeremias. A Bíblia fala que o inevitável acontece, o que Deus já tinha dito. Nabucodonosor entra na cidade de Jerusalém com o seu exército e destrói Jerusalém literalmente, e destrói a casa. Mas ele destruiu sem dó e sem piedade, irmãos. Ele arrancou o ouro, ele arrancou a prata, ele arrancou as cortinas, ele arrancou a madeira, ele arrancou as pedras preciosas, ele tirou os utensílios da casa e achou pouco ainda. O texto fala que ele derrubou as paredes e queimou as portas da casa. A casa que era bela, luxuosa, que chamava atenção, que todo israelita quando passava em outra cidade dizia: lá em Jerusalém tem uma casa que é a casa, tem um templo que é o templo. O texto fala que quando eles olham, só vem lágrimas nos olhos, porque a casa está literalmente destruída. Aleluia. Aí Nabucodonosor vem, leva o povo cativo para a Babilônia, os judeus, como os irmãos sabem. Aleluia. E o texto fala que no meio das profecias de Jeremias, Jeremias vai dizer que chegou um momento que era inevitável o juízo de Deus não vir, por causa do povo e por causa dos seus líderes. E o texto vai dizer que Jeremias vai dizer assim: olha, vai vir um juízo, mas o período que os judeus passarão no cativeiro serão de 70 anos. Observe que Jeremias, ele profetizou isso. Aí acontece, o povo é levado para a Babilônia, e lá permanece por 70. Aleluias. Mas sabe o que é interessante? E eu gosto, irmãos, de Esdras. Esdras vai entrar agora nessa história. E Esdras, no capítulo 1, ele vai dizer assim, ele vai começar dizendo assim, ó: e no primeiro ano de Ciro. Isso aqui é tremendo, irmãos. Ele vai dizer assim, ó: e no primeiro ano do reinado de Ciro, rei da Pérsia. Aleluia. Para que se cumpra o que foi dito pelo profeta Jeremias.
Aleluia. O que foi que o profeta Jeremias disse? O profeta Jeremias disse que era inevitável o povo ir, mas se o povo fosse, o povo iria passar 70 anos de cativeiro. Aleluia. Levante a mão, eu vou profetizar na sua vida agora. Aí Esdras vai iniciar o seu livro dizendo assim: no primeiro ano de Ciro, para que se cumprisse o que foi dito pela boca do profeta Jeremias, Deus despertou o espírito de Ciro. Aleluia. Sabe o que é que Esdras está dizendo? Esdras está dizendo assim: olha, Jeremias profetizou 70 anos, e no primeiro ano de Ciro completa 70 anos de profecia. Ele estava dizendo assim: quando chegar o tempo que Deus disse, não vai passar nem um dia a mais e nem um dia a menos do que Deus disse. No dia que Deus disse, vai se cumprir. Então fala aí para ele. Fala aí para ela, diz assim, ó: foi Deus que disse. Porque foi Deus que usou o profeta Jeremias. E essa diz assim, ó: no dia, ou no primeiro ano de Ciro. Não foi no 10º ano, no 2º ano, porque o primeiro ano de Ciro se completava 70 anos. É no primeiro ano de Ciro, para se cumprir o que Jeremias disse, porque Jeremias falou pela boca de Deus. Aleluia. Levante a sua mão assim, por favor. Se foi Deus que disse, se foi Deus que disse, se foi Deus que disse, se foi Deus que falou, não vai ser nem um dia a mais e nem um dia a menos, nem um ano a mais e nem um ano a menos. Se foi Ele que disse, vai chegar. Aí o texto vai dizer assim, ó: e Deus desperta o coração de Ciro. E Ciro vai dizer assim, ó: quem for judeu aqui, volte para Jerusalém. Quem quiser ir, pode ir. Aleluia. E o interessante aqui é que Ciro não era judeu e nem crente, irmãos. Quando Deus quer usar, Deus usa qualquer um. Aleluia. Então não fique se preocupando com quem Deus vai usar. Quando chegar o dia de Deus usar, Ele vai usar qualquer um. Ele tem poder de usar o crente, tem poder de usar o ímpio. Ele tem poder de usar o pastor e tem poder de usar o macumbeiro. Ele tem o poder de usar qualquer um que Ele quiser usar. Ciro não fazia parte do judaísmo, não era judeu, mas Deus usou Ciro. Aleluia. Aí a Bíblia fala que Ciro dá ordem e o povo vai. Aí Ciro vai dizer assim, ó: leva ouro, leva prata, pode cortar madeira. Aleluia. Glória a Jesus. E a Bíblia fala que pela liderança de Zorobabel e Jesua, os judeus retornam para Jerusalém. E quando os judeus chegam em Jerusalém, aleluia, quando os judeus chegam em Jerusalém, eles contemplam Jerusalém agora destruída, e a casa destruída também. Então, eles entram em Jerusalém, e se deparam com a destruição total. Então o povo está de frente da casa, mais ou menos nesse contexto aqui. O povo está mais ou menos aonde Ageu profetizou, mais ou menos de frente da casa, que Ageu diz assim, ó:
a glória desta última casa vai ser maior do que a primeira. Quando o povo chegou em Jerusalém, eles estavam mais ou menos assim, de frente da casa, a casa destruída, a casa queimada, a casa arrasada. Aleluia. E é assim, diante da casa hoje, nessa noite, que eu gostaria de ministrar uma palavra ao teu coração. Presta atenção. Eles estão diante da casa e a casa está destruída, queimada, literalmente arrasada. É diante da casa agora que eu quero ministrar uma palavra ao teu coração que Deus colocou no meu coração. Porque esta casa, mesmo destruída assim, vai nos ensinar duas coisas poderosas para a nossa vida. O povo está diante da casa destruída. Aleluia. E essa casa mesmo assim vai nos ensinar duas coisas. Primeiro, aleluia, a primeira coisa que a casa nos ensina é que a obra na casa tem que ser feita. Ah, mas a casa está queimada. Ah, mas a casa está destruída. Ah, mas a casa está abandonada. Não importa. A obra na casa tem que ser feita. Aleluias. Aleluias. Fala assim, ó. A obra tem que ser feita. A casa pode estar até queimada, destruída. Aleluia. A primeira lição que a casa está falando, mesmo destruída, é que a obra na casa tem que ser, aleluias. Irmãos, quando eles chegaram em Jerusalém, porque eles saíram da Pérsia, eles chegaram em Jerusalém para fazer a reconstrução da casa. Aleluia. E quando eles chegaram para reconstruir, eles estavam exatamente com aquilo que o obreiro precisa para se fazer a obra. Quando eles chegaram, entraram em Jerusalém para fazer a obra na casa que estava destruída, eles estavam exatamente com o que qualquer obreiro precisa para fazer a obra na casa, a obra no reino. Aleluia. Eles estavam com ânimo, porque o texto fala que quando eles chegam em Jerusalém, a voz de júbilo era tão grande que os vizinhos ouviram a alegria do povo. Eles estavam com dinheiro, porque Ciro tinha dado ouro, tinha dado prata, tinha dado cartas para pegar madeira. Aleluia. E eles tinham poder, porque o texto fala que quando eles chegaram, eles começaram a orar e começaram a fazer sacrifício. Aí o texto vai, capítulo 3 de Esdras, vai dizer que eles estavam aterrorizados, mas estavam construindo ou reconstruindo a casa, porque estavam cheios de poder. Então eles tinham tudo que um obreiro precisa: ânimo, dinheiro e poder de Deus. Vai precisar mais de quê para fazer a obra? Mas o texto fala que os levantes começaram. Aleluia. O texto fala que os empecilhos começaram. E observe, se você ler o texto, o inimigo vai tirar, ou vai fazer com que eles percam justamente o que eles tinham para fazer a obra. Aleluia. Primeiro, o inimigo vai tirar deles o ânimo,
Porque o texto fala que quando eles estavam animados, reconstruindo a casa, o texto vai falar que os inimigos vieram e afrouxavam a mão dos construtores. A Bíblia fala que os inimigos caluniavam. A Bíblia fala que os inimigos usavam de força para que eles não reconstruíssem a casa ou não fizessem a obra na casa. Então o inimigo roubou, ou eles perderam o ânimo para fazer a obra na casa. E o texto vai dizer assim, o capítulo 3, versículo 38, se não me falha a memória, vai dizer assim, ó: e a obra na casa cessou porque os trabalhadores desanimaram. Eles perderam o segundo recurso, perdeu dinheiro. Capítulo 3, versículo 7, vai dizer de Esdras, vai dizer que eles pegaram o dinheiro que Ciro mandou e deu aos cortadores de madeira para trazer madeira para edificar a casa. Mas se a gente ler todo o contexto, essa madeira não apareceu. Eles estavam desanimados e sem dinheiro. E o texto fala que na proporção que eles foram desanimando, perderam o dinheiro, a Bíblia vai falar que eles abandonaram a casa, pararam de orar e foram cuidar das suas vidas. Aleluia. Então eles perderam justamente o que era necessário para reconstruir a casa, ou fazer a obra na casa. Mas sabe o que é que o último versículo do capítulo 3 de Esdras diz? Vai dizer assim, ó: e os trabalhadores desanimaram e cessaram de fazer a obra na casa de Deus. Vou te explicar o que isso significa. Sabe o que significa? É que o escritor está dizendo assim, ó: o povo desanimou, o dinheiro acabou, eles não têm mais poder, não têm mais oração, mas a obra na casa é de Deus. Aleluia. O inimigo pode ter minado, eles terem desanimado, dinheiro acabado, aleluia, eles não têm força para orar, não quiseram orar mais, acabou o poder, mas a obra continua sendo de Deus. Aleluias, aleluia. E sabe o que é? O que isso significa? É que se a obra é de Deus, é Deus quem vai cuidar da sua obra. Sabe o que é que o texto está dizendo? É que eles não saíram da Pérsia para Jerusalém para fazer obra de homem. Eles não saíram de lá para fazer obra humana. Eles saíram para fazer a obra na casa de Deus. Se a obra que você está fazendo é para homens ou é de homem, você vai se frustrar mais dias ou menos dias. Mas se a obra que você está fazendo, realizando, é para Deus, ai meu Jesus. A casa continuou queimada, continuou destruída. O povo perdeu o ânimo, perdeu o dinheiro, perdeu o poder de lutar contra o inimigo. Mas a obra e a casa continuam sendo de Deus. Pode estar tudo bagunçado, pode estar tudo quebrado, pode estar tudo destruído, mas a obra, aleluia, a obra que Deus tem na tua casa, na tua família, a família pode estar daquele jeito, entendeu? Está naquele alvoroço, mas continua sendo de Deus. Não é porque você desanimou, não é porque você caiu, não é porque você está assim e eu estou assim que a obra passou a ser obra de homem. A obra permanece de Deus. E se é a obra de Deus, o que é que Deus faz? Se levanta por sua obra.
Aleluia. Porque eles tinham exatamente o que qualquer obreiro queria ter para fazer a obra. O inimigo roubou exatamente aquilo que eles tinham para fazer a obra. E Deus devolveu exatamente o que eles precisavam para fazer a obra. Porque a obra é de Deus. Aí o obreiro está desanimado. O pastor está desanimado. Zorobabel e Jesus estavam desanimados, irmãos. Eles até queriam, mas o povo estava cuidando das suas vidas, estava desanimado. Aí o que é que Deus faz? Dá ânimos para ele. Capítulo 5 de Esdras. Sabe o que é que a Bíblia vai dizer? Aleluia. Que a casa continua do jeito que está. O povo está desanimado, não tem dinheiro. Aí Deus levanta 2 profetas. Aleluia. Deus levanta o profeta por nome de Ageu e levanta o profeta por nome de Zacarias. E eles começam a profetizar. E o texto vai dizer que na proporção que eles profetizam, o texto vai dizer que o coração dos líderes começa a se animar, começam a se renovar. Aí o texto vai dizer, e Zorobabel e Jesus, o sumo sacerdote, se levantaram. Aleluia. Porque sempre vai vir da liderança, irmãos, não adianta. Sempre vai ser a liderança. Se a liderança está fraca, a obra está fraca. Se a liderança está forte, a obra está forte. Se a liderança desanima, a obra desanima. Se a liderança anima, a obra anima. Deus levantou 2 profetas, Ageu e Zacarias. Aleluia. E começaram a profetizar. E a Bíblia fala que o ânimo voltou. Aleluia. Eu queria que Deus te animasse hoje. O desejo do meu coração é que Deus nos animasse. Andácio e menerresse. Aleluia. Se anima, se anima. Aleluia. A palavra está sendo profetizada. Eles profetizaram e houve ânimo no coração. Eles se levantaram. Aleluia. Aleluia. Se você entrou aqui nessa noite prostrado, prostrada, Deus está dizendo nessa noite: estou te dando ânimo, estou te renovando. Levante a mão e receba essa palavra. Recebe ânimo de Deus nessa noite, força, graça. Orabante na raça, mancho como na graça. Aleluia, aleluia. Deus está dizendo para os líderes aqui: a obra é minha, a obra é minha. Recebe ânimo porque a obra é minha. Recebe ânimo porque a obra é minha. Zorobabel, Jesus, recebe ânimo porque a obra é minha. A obra não é de homem. Sim, animou. E cadê o dinheiro? Porque ânimo sem dinheiro não tem como ninguém fazer a obra. Aí parece que eu vejo esse borbulhar, Aí Deus vai usar o profeta Ageu, capítulo 1, versículo 8. Perdão, capítulo 2, versículo 8. Aleluia. Parece que o profeta Ageu foi falar com Deus: Senhor, o povo está animado, mas falta dinheiro. Ele entregaram o dinheiro que Ciro mandou aos cortadores de lenha e o povo não apareceu. E agora? Aí Deus vai usar o profeta e vai dizer assim: Ageu, fala para o povo que minha é a prata e meu é o ouro. Aleluia.
Fala para o povo que eu tenho prata e que eu tenho ouro. Sabe o que é que Deus estava falando? Aleluia, Deus estava dizendo assim: olha, o ouro de Ciro veio, a prata de Ciro veio, e o povo gastou e acabou, mas a minha prata e o meu ouro não acaba, porque eu tenho os tesouros da terra escondidos. Sabe o que é que Deus estava falando? Para os profetas e para o povo. Vocês estavam alegres, animados porque estavam vendo o ouro e a prata. Mas eu quero que vocês não dependam nem de ouro e nem de prata. Eu quero que vocês façam minha obra dependendo de mim. Porque eu tenho ouro e tenho prata. Aleluia. Então, é como se o Senhor estivesse dizendo: olha, precisa se preocupar não, viu? Nesse aspecto aqui, nesse negócio aqui, vou usar o termo, né? Eu tenho bala na agulha, eu tenho café no bule, eu tenho prata, eu tenho ouro. Aleluia, aleluia. Aí o povo animou, teve a garantia do dinheiro. E olha, irmão, essa garantia, aleluia, é melhor do que a prata e do ouro de Ciro. Pode ter certeza que é. Se ele disse assim: eu tenho recurso e vou fazer, pode acreditar, irmão. Ah, mas não tenho nada na conta. Você pode não ter nada na conta aqui, mas se você tiver na conta lá, tá certo, tá certo. A gente está animado, profeta. Tá certo, Deus deu garantia. Agora falta poder. Porque obra sem poder, irmãos, aleluia, obra sem poder, culto sem poder, vida cristã sem poder. A gente poderia rever, né? Nosso estilo de vida, e querer um estilo de vida cheio de poder. Aí parece que o profeta vai falar com Deus e falar assim: ó, Senhor, tá certo, o povo está animado, dinheiro nós já tem, dinheiro invisível, mas é dinheiro, é fé, aleluia, e o poder. Aí Deus vai usar o profeta de novo e vai dizer assim: olha, eu vou dar o poder, mas não vou dar de graça. Capítulo 1, versículo 8 do livro de Ageu. Ageu vai dizer assim, ó: assim diz o Senhor: subi ao monte, trazei madeira e edificai a casa, e dela eu me agradarei, diz o Senhor dos exércitos. É como se o profeta está dizendo assim: vocês querem poder? Não pode fazer obra sem poder, irmão. Tem um bocado de gente frustrada, tem um bocado de gente desviando, tem um bocado de gente, aleluia, frustrada mesmo, de dar pena, porque quer fazer obra de Deus sem poder, e não pode se fazer a obra de Deus sem poder de Deus. Aí ele está dizendo assim, ó: quer poder? Sobe o monte, traz madeira e edifica a casa, e dela eu me agradarei. Aleluia. É mais ou menos assim. Eles chegaram com dinheiro, deram dinheiro aos cortadores de madeira e disse assim: vai buscar madeira para a gente. E Deus estava dizendo assim: olha, vocês não dependem mais de madeira de ninguém. Se vocês quiserem, tem que buscar. Se vocês quiserem, tem que subir o monte. Se vocês quiserem, tem que cortar a madeira. Aleluia. Não tem um bocado de gente assim? Ah, eu dependo da oração de B, da profecia de C, eu dependo da revelação de D. E Deus está dizendo: quer poder? Vai para o monte, vai cortar madeira. Larga de depender dos outros e depende de Deus.
Irmãos, eu vou dizer uma coisa: subir monte para cortar madeira não é fácil. Cortar madeira de madrugada não é fácil. Mas Deus está dizendo assim, ó, só tem obra se tiver madeira. Só tem obra se tiver madeira. E só tem madeira se subir monte. Aleluias. Quer poder? É o que Deus estava dizendo. Vocês precisam de poder, é verdade. Quer poder? Sobe o monte, corta a madeira e edifica a casa, e dela eu me agradarei. E eu vou dizer uma coisa aqui que é de Deus, irmãos. Aleluia. Deus está dizendo para você e para mim também: sobe monte, traz madeira, edifica a casa, e dela eu me agradarei. Sabe o que Deus está dizendo para você? Sabe a obra que tu está fazendo? Eu estou me agradando. Não, ninguém está vendo, ninguém está batendo nas tuas costas, ninguém está dizendo, rapaz, é belo o que você está fazendo. Mas Deus está dizendo, eu estou me agradando. Eu estou me agradando, e dela me agradarei. Aleluia, aleluia, aleluias. Para encerrar, a segunda coisa, olha, o povo recebeu tudo de novo, irmãos. Recebeu ânimo, garantia de recurso financeiro, tiveram que subir no monte para cortar madeira. Não estavam mais dependendo dos cortadores de madeira que ele deu o dinheiro. Eles mesmos foram buscar a madeira deles. Aleluia. A segunda coisa que a casa ensina, para a gente encerrar: eles estão diante da casa. Agora já entra o versículo que a gente leu. O profeta está diante da casa, está apontando para a casa e está dizendo assim: a glória é desta última casa. Eles estão diante da casa. E sabe o que é que a casa ensina? Primeiro, é que a obra precisa ser feita. E segundo, mesmo a casa estando do jeito que está, mesmo a casa queimada, mesmo a casa destruída, mesmo a casa arruinada literalmente, sobre a casa repousava uma promessa de Deus. Aleluias. Recebe que é de Deus. Mesmo tu assim, do jeito que tu tá, tem uma promessa de Deus. E sabe o que foi que fez a diferença na casa? Promessa de Deus. E aonde está a promessa? Segundo Crônicas, capítulo 7, versículo 12 ao versículo 16, está escrito assim: e terminando Salomão de orar, apareceu de noite o Senhor a Salomão e disse: ouvi, Salomão, a tua oração, e santifiquei esse lugar para a casa de sacrifício. E há de ser, Salomão, se eu cerrar o céu e não der chuva, ou se eu enviar o gafanhoto sobre a terra, ou se eu, Salomão, mandar peste sobre o meu povo, e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e buscar a minha face e se converter dos seus maus caminhos, então eu, Salomão, ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Olha a promessa, versículo 16: e a partir de hoje, Salomão, estão os meus olhos abertos e os meus ouvidos fitos à oração que se fizer nesta casa. Nabucodonosor tirou tudo, menos a promessa da casa. Tirou ouro, tirou prata, tirou pano, tirou madeira, tirou tudo.
Agora eu quero ver Nabucodonosor tirar a promessa que Deus fez na casa. Eu quero ver quem é o engraçadinho que vai tirar a promessa que Deus fez sobre a tua casa, sobre você. Ninguém tira, irmão, ninguém tira, porque a promessa não é da terra, é do céu. É como se o profeta dissesse assim, ó: você está vendo essa casa aí? Vamos. Está assim, mas tem promessa. Falei. Fala assim, ó: está assim, mas tem promessa. Diz assim, ó: eu estou assim, eu posso estar assim do jeito que eu estou, mas tenho promessa. Aleluia. Para finalizar, Deus vela pela sua promessa. A casa podia estar quebrada, queimada, mas ela não estava esquecida. Pode estar acontecendo isso com você, mas você não está esquecido. Deus lembra. Quer ver uma coisa? Sobre promessa, olha, rapidinho. Deus fez uma promessa a Abraão. Foi ou não foi? Abraão acreditou. Aí Abraão morre. E a promessa que Deus faz a Abraão passa para Isaac. Isaac morre. A promessa que Deus fez a Abraão, que passou para Jacó, vai sobre... Perdão. A promessa que Deus fez a Abraão, que passou para Isaac. Isaac morre e passa para Jacó. O texto fala que acontece essa reviravolta na vida de Jacó. Jacó se estabiliza na terra de Canaã. A Bíblia fala dos filhos de Jacó que você conhece. Aleluia. O texto, a gente não vai encontrar num texto Jacó dizendo assim para José: José, você é o sucessor da promessa que Deus fez a Abraão, que Abraão morreu e passou para Isaac, Isaac morreu e passou para mim, e você é o meu sucessor. Ele não fala assim com palavras, mas num dia que ele fez a túnica de várias cores e entregou na mão de José, Jacó estava falando sem palavras que José era o sucessor ou o herdeiro da promessa que Deus tinha feito a Abraão. Aleluia. Aí o texto vai dizer, irmãos, que acontece todo esse reviravolta. Aleluia. Os irmãos traem, ele é vendido. Aí sabe o que é interessante? É que eles tiram a túnica, matam um cabrito, molham a túnica com sangue do cabrito. E o texto vai falar que eles não entregaram a Jacó. Eles mandaram entregar a Jacó. E o mensageiro pode ler no texto, irmãos, capítulo... Você vai ler a história de José, né? Vai entrar lá pelo capítulo 42, vai começar no 37 e você vai ver que quando o mensageiro chega com a túnica ensanguentada, não foi os filhos de Jacó e nem foi o mensageiro que disse assim: olha, mataram José. Foi o próprio Jacó, quando pegou a túnica e viu manchada de sangue, foi Jacó que disse assim: uma fera selvagem matou ou espedaçou José. Ele guarda a túnica. Aleluia.
No versículo aleluia, no versículo 26, 27 e 28 de Gênesis 45, sabe o que é que o texto fala? O texto fala que acaba os dias do luto de José. Aleluia. Aí a família de Jacó, os filhos e as mulheres de Jacó, o texto fala que vai consolar Jacó. Aí o texto vai dizer assim, ó, e Jacó não aceitou ser consolado. Sabe por quê, irmãos? Jacó não aceitou ser consolado. Você pode até não concordar comigo, mas se a gente vê Gênesis 37, versículo, aleluia, versículo 11. Lembra quando José contou o sonho? O texto fala que Jacó repreendeu José, mas Jacó fez o que com o sonho? Jacó guardou o sonho de José no coração. Quando a família disse assim, pai, se alegra porque os dias de luto de José acabaram, e Jacó disse assim, eu não aceito ser consolado. Sabe por quê? É porque dentro do coração de Jacó estavam os sonhos de Deus que José sonhou. E recebe aí que é de Deus. Quem tem sonho de Deus guardado no coração nunca vai aceitar consolo de ninguém acerca de promessa. Porque era mais ou menos assim, irmãos, ó. José estava dentro da tenda, ou Jacó estava dentro da tenda. Aleluia. E quando ele saía da tenda, as mulheres e os filhos diziam assim, pai, José morreu. Mas lá dentro dele, no coração, irmãos, imagine aí a perturbação de Jacó. Não tem como, José era o herdeiro da promessa. José, eles estão falando que morreu, eu vi a túnica, mas eu sei lá dentro, porque, por isso que ele não aceitou. Sabe quem representa essas pessoas? É aquele povo que está à tua volta, que te conhece, sabe o que Deus falou contigo. Aí que às vezes, para tentar te consolar, fala assim, rapaz, não crê mais não nisso não, porque já tem tanto tempo, não tem mais isso e não vai acontecer mais. Aleluia. Mas se você tiver sonho de Deus no coração, você vai dizer assim, rapaz, eu não posso aceitar isso. A situação fala, vocês falam, mas o meu coração está com sonho de Deus. Isso acontecia fora. Aí Jacó parece que se revoltava com aquilo e entrava na tenda. Sabe o que é que tinha na tenda? A túnica manchada de sangue que provavelmente Jacó guardou. Então lá fora o povo falava, José morreu. Ele não aceitava ser consolado. Entrava dentro da tenda e olhava para a túnica. A túnica não falava com palavras, mas mostrava o sangue de José. E agora? Sabe o que é que a túnica representa aqui? É a circunstância. Meu Deus, a promessa está no meu coração. Eu sei que foi tu que falou, mas a circunstância está dizendo o contrário. A circunstância está dizendo o contrário. A túnica está melada de sangue. A túnica está falando, José morreu, e agora? Aleluia. Há mais ou menos 5 anos atrás, eu cheguei aqui em feira e eu carregava uma túnicazinha, meu irmão, melada de sangue. E a túnica me falava, olha, não tem mais jeito. Aleluia. Era o que a túnica falava para Jacó. Eu sei que você pode ter uma túnicazinha manchada de sangue e a túnica está falando para você, olha,
a prova está aqui que não vai acontecer, porque a promessa morreu. A promessa morreu. A promessa morreu. Aí você sai da tenda e o povo está dizendo: Jacó, a promessa morreu. A promessa morreu. Aí você entra na tenda, Jacó entra na tenda e a túnica fala: a promessa morreu. A prova aqui, a promessa morreu. Mas o coração de Jacó tem sonho de Deus, entendeu? Se coloque de pé, por favor. Se coloque de pé, por favor. Aleluias. Glória a Jesus. Irmãos, isso aqui não é para massagear, entendeu? Tem promessa aí na casa? Tem promessa? Tem promessa? Eu vim aqui dizer hoje que Deus não esqueceu da promessa. Por que você acha que Daniel orava 3 vezes ao dia, com as janelas e as portas viradas para Jerusalém? É porque ele sabia que em Jerusalém, a casa estava em Jerusalém, e havia promessa na casa, e ele acreditava na promessa de Deus. Sabe o que é interessante? É que um belo dia, aleluia, veio todo mundo, irmãos, os filhos de Jacó, capítulo 45, versículo 26 a 28. Aleluia. Agora nessa vez, eles não disseram assim, ó: Pai, se conforma que a promessa morreu. Pai, se conforma, Pai, que José morreu. Eles não disseram isso. Sabe por que eles disseram? Eles disseram assim: Pai, se levanta, que a promessa está viva. Pai, se anima, a promessa está viva, Pai. Aleluia, aleluia, aleluia. E mais do que isso, Paiinho, a promessa está reinando lá no Egito. É regente do Egito, é governo. A promessa prosperou e Deus é fiel. Eu vou te dizer, irmãos, em nome de Jesus, acredita nisso. Eu venho te dizer nessa noite que a promessa está viva. Não morreu do jeito que falaram que morreu. Não morreu do jeito que a túnica disse que morreu. A promessa está viva, está viva, está viva, está viva, está viva, está viva. A promessa está viva. O que aconteceu? Que parece que é uma coisa, né? O pastor já disse isso aqui. Parece que é uma coisa, né? Que é os que fazem o mal são aqueles que vêm trazer a notícia. Aleluia. Mas quando eles vierem, sabe qual é a tua resposta? Eu vou te dar uma dica, tá certo? Para finalizar. Quando disserem assim, ó, cumpriu, foi. Deus fez, foi. O que foi isso? Faz igual o ceguinho, ou é cego, do capítulo 9 do Evangelho de João. Tá certo? Você lembra quando Jesus cuspiu na terra, fez lodo, passou no rosto, lavou os olhos, trocou os olhos e disse: vai e lava-te num tanque de Siloé. E ele obedeceu e foi. Você lembra o que é que o texto diz? O texto fala que quando ele vai chegando em casa, os vizinhos que antes o conheciam como cego começaram a dizer assim:
é este homem que era cego e agora vê? Aí o outro vizinho disse assim: não, se parece com ele, não é ele. Aí ficaram indagando um para o outro. Aí disseram assim: bora resolver esse problema, bora chamar esse moço agora. Ó moço, venha cá. Pois não, vem cá, tu é aquele rapaz que era cego e agora está vendo? Aí ele disse assim: sou eu mesmo, aleluia. Aí vai, escute só esse mistério aqui. Aí perguntaram para ele o que vão perguntar para você. Perguntaram assim para ele: e como te aconteceu isso? A tua resposta vai ser assim, ó. Ele encheu o peito de ar e disse assim: um homem chamado Jesus. Eita, nome maravilhoso. Eita, nome doce. Entendeu? Você vai dizer assim, ó: um homem chamado Jesus cumpriu a promessa, fez o milagre, reverteu a situação. Aleluia. Deus